No universo não existem fronteiras, apenas aquelas que você coloca. Uma reflexão. Sim. Só. Não existe nada que você mesmo não faça. Você é um ser livre, pronto para desbravar todo este infinito, esse rio infinito de possibilidades que se abrem nesses campos, abençoando você para uma renovação eterna e uma evolução constante do ser. Isso só será barrado quando você não se permite tamanho crescimento. Só isso. Namastê. Namastê. Sou Moria. Que assim seja. O mestre Elmoria Khan. Mestre, quando se diz Namastê, algumas interpretações sugerem que a tradução disso é o Deus que há em mim, sauda o Deus que há em você. O que o senhor pode nos trazer de aprendizado em cima desse tema? Nenhuma tradução é realmente pura, mas dentro da essência consegue-se absorver muita coisa. Então, dentro dessa essência, você consegue absorver essa parte que tudo é uno, que todo esse Deus interior que existe em você, existe em mim, e respeito total ao Deus de cada um e ao meu Deus, pois todos somos um só. Sim, senhor. Quando alguém o qualifica de mestre, sabemos que entre os espíritos superiores e nós existe uma distância que é só vibratória. O senhor percebe que o ser humano cria outras distâncias imaginárias entre o que são e os mestres da fraternidade branca?
Muitas. São constantes essas fantasias sem sentido, se eu posso falar, quando se tange esse assunto. Pois, como os meus irmãos que já vieram aqui falaram com você, somos só pessoas que despertamos para um eu maior, despertamos das ilusões do dia a dia, mas que ainda estamos na nossa caminhada evolutiva. Não somos deuses, somos só nós. O mesmo mestre que há em mim e em você. Se eu despertei, você também pode despertar. Só isso. Sim, senhor. Tudo muda quando você se renova. Uma reflexão. Em cima dessa reflexão, o que o senhor pode nos trazer? Tudo. Você é responsável por tudo aquilo que vive, por todo o seu ambiente. E dentro disso, conforme você está hoje, neste exato momento, pode ser mutável a partir dessa renovação, dessa transformação interior. Dentro disso, você modifica, junto com a sua consciência, toda a sua realidade, direcionando ao seu redor, nos seus campos vibracionais, novos estados de vibração, de proteção, de vida, de tudo. Nós estamos onde acreditamos estar. Vivemos no mesmo tempo e espaço dos espíritos desencarnados? Não. Cada dimensão há talvez um tempo e espaço relativo àquele ambiente, àquele magnetismo. Não vivemos no mesmo tempo e espaço. Não podemos definir o tempo e espaço de uma forma tão fechada, pois ele é indefinido. Vocês calculam tudo pela cronologia dos seus calendários e pela marca dos seus relógios. E isso se transfere a outras dimensões e a percepções de tempo e como que o tempo se avança ou se gradua dentro daquela dimensão. Conforme as dimensões vão se espaçando, mais a diferença vibracional e de tempo e espaço se separa também. Não vivemos relacionado num tempo igual a de vocês. Dentro da nossa dimensão há um tempo. Dentro de cada dimensão, em cada ambiente, há outros tempos. E isso vai de acordo com o seu estado vibracional. E quanto aos outros orbes, vivemos no mesmo tempo e espaço? Também não. Também não. Também, dentro de todos esses espaços, dimensões, se podemos dizer, se colocamos só na Terra, que há inúmeras dimensões, e dentro de cada uma delas há um tempo e há um espaço.
dentro de outras orbes, pela sua rotação e o seu magnetismo, posso dizer a mesma coisa. Conforme o magnetismo daquele planeta e a rotação dele, a diferenciação de um dia totalmente difere da Terra. Ali já se tem um outro tempo. Um dia, para eles, pode passar como anos para nós. Ou vice-versa. Uma questão complementar, mestre. Se o movimento gravitacional e o magnetismo de determinado planeta, em conformidade com a estrela e as suas respectivas luas, determinam e configuram o tempo, muitas vezes até mais do que o espaço, as colônias que circundam ou que circundam esses planetas acompanham a realidade expressa nesses planetas dentro desse sistema solar? O planeta, digamos que estamos com um planeta. E dentro desse planeta, vamos abrir ele em camadas. Dentro dessas camadas temos diversas dimensões. E quanto mais adensamos a dimensão, quanto mais ela fica material, como vocês percebem, mas ela tem um tipo de tempo. Digamos que um tempo mais acelerado, talvez, ou mais lento. Vamos dizer mais lento. Conforme cada dimensão há o seu tempo. No centro de gravidade daquele planeta há um tempo mais lento. E assim vai se tendo tempos mais suaves. Podemos dizer assim um exemplo, para ficar lógico para vocês. Na dimensão que vocês estão, há um tempo. Há uma forma que vocês interagem, um tempo que é relativo para aquilo que vocês vivem. Onde estão as colônias é uma outra dimensão, que já vibra em outro tempo. Vocês se interligam, mas vivemos em tempos diferentes. E conforme isso vai saindo da atmosfera do planeta, mais os tempos também vão se dissociando. Exatamente. Sim, entendi. Existem dimensões mais profundas com a qual se pode comunicar? Existe. Nesse universo existe infinitas dimensões. E a comunicação será possível quando há uma conexão. Até onde vocês conseguem se conectar e estar, ali considera-se uma comunicação daquela dimensão. Seja pelas sensações extrasensoriais, seja pela comunicação como com espíritos ou comunicações infinitas. Mas ela vai haver conforme há uma conexão entre aquela, até onde vocês vão conseguindo se conectar e perceber essas comunicações, há comunicação. Um exemplo, digamos que você hoje é um centro e dentro de você saem infinitos fios. Esses infinitos fios vão atravessando o universo e dimensões longínquas, mas esses infinitos fios vão ficando cada vez mais imperceptíveis. Quando ele fica muito imperceptível, você não está tendo a habilidade de se conectar e perceber essas outras dimensões. Logicamente, se não está tendo a habilidade de perceber,
não conseguirá comunicar-se. E essa habilidade se ganha com o tempo, com estudo. Se a habilidade é pouca, as percepções são poucas. Se a habilidade é vasta, as percepções são vastas. E cada vez fica mais lúcido e visível essas dimensões e comum para se comunicar. Tendo mais facilidade para perceber, além do mundo astral, onde ficam os amigos que se vão do mundo físico, mas os infinitos mundos. Como é possível a comunicação com dimensões mais profundas? O senhor acabou de responder essa. Mas o senhor quer falar um pouco mais sobre esse como? Sim, senhor. Deixar mais nítido. Com essa habilidade que vai se criando pela percepção, pelo contato com o seu íntimo e ampliando-se, digamos que encarnado, quando vocês estão nesse plano físico, pois muitas vezes vocês acreditam que aí não é possível ampliar-se tanto e expandir tanto o ser a perceber diversos mundos, quanto se é. Quanto mais vocês vão ampliando tudo isso, deixando tudo isso mais latente em si, vai se comunicando de forma mais ampla, como se umas extensões suas não estivessem só nesse ambiente dimensional que você está, mas essas partes suas transferem-se e passam por todas as dimensões possíveis, aquilo que você vibra. O mestre Omori, agora mesmo teve um gatinho aqui que miou, e vou aproveitar o parênteses e perguntar se os mestres ascensionados têm bichinho e se tem algum animal de estimação ou algum animal de trabalho, ou como vocês interagem com o animal, se existe algum animal que vocês adotam como companhia. Sim, assim como vocês, alguns seres aqui no astral também estão, e nós gostamos, pois o animal é um dos nossos irmãos, que está ali vivendo a sua vida de plena inteligência, de plena sabedoria. Claro. Todos nós temos os animais preferidos como qualquer outra pessoa em terra. E muitas vezes adotamos alguns animais para viver próximos de nós, até para algum tipo de trabalho necessário, onde também o animal no astral tem a sua inteligência e o seu trabalho. E eles estão aqui. Muito obrigado. Como é possível interagir com outras dimensões onde se atua um tempo e um espaço diferente? Nessa interação entre dimensões não há tempo e espaço. Não há interferência onde precisa se estar no mesmo. Pois, como estamos aqui, vocês estão agora numa dimensão que se colide com outra, que vibra com outra. Tudo se conecta, pois tudo é único. Onde vocês percebem situações além da matéria, além daquele âmbito que vive só dimensional. Quando eu digo Deus existe em mim, eu digo o universo vive em mim. Se todo o universo vive em mim, eu estou conectado nesse todo em qualquer lugar. Vibro aqui, mas posso me expandir ao infinito.
Considerando que não há tempo e espaço, por que o espírito não pode reencarnar no passado ou no futuro? O que seria passado e futuro? Um passado do qual vocês já viveram? Ou algo que vocês ainda vão viver? O espírito vai estar de acordo com seus campos de vibrações. O que seria talvez o futuro para vocês? Poderíamos dizer que algumas colônias vibrariam, estariam num tempo e espaço de um possível futuro, até pela sua tecnologia e seu avanço, que vem trazida para cá, da forma que vocês podem absorver, já seria um futuro. Mas você só pode estar onde você vibra, dentro daquela dimensão. Você não pode ir para esferas superiores ou inferiores, caso você não vibre naquilo. Você está exatamente onde você precisa estar. Sim. Você não pode, para ficar mais claro, reencarnar com uma vida que você já teve, pois ela não existe mais. Certo. O tempo e o espaço é relativo, como Einstein asseverou, ou faltam-nos ferramentas para compreender esse tema melhor? Ainda falta muita ferramenta em plano terrestre, dentro da sua dimensão, para ter uma maior compreensão disso. Digamos que o que Einstein trouxe foi apenas uma ponta do que seria esse todo. Pois esse relativo, até o que ele mostra, o que é relativo em situações bem simples de se explicar, que é relativo você estar numa sala fazendo uma situação durante uma hora que não seja favorável e fazendo uma situação que seja muito feliz dentro de uma hora, o tempo é totalmente diferente. Sim. Mas o tempo difere de várias formas. De acordo com aquilo que você cria e vive, já é um outro tempo. Um tempo único e um espaço seu único, que se comunica com todos os espaços que estão dentro da mesma dimensão. Para que vocês se entendam melhor, vocês colocam uma organização dentro do relógio, dentro dos calendários, que ali vibra e caminha da mesma forma. Se o planeta de vocês começam a entrar numa situação de acelerar a sua rotação, os dias já parecem mais rápidos. Mas dentro de onde você está, o relógio vai te mostrar que ainda existem as 24 horas. Mas a percepção te mostra que tudo passou muito mais acelerado. Que os anos passam com cada vez mais rapidez. Então tudo isso se muda conforme o magnetismo e a evolução de um planeta. Sim, senhor. No plano extrafísico, é possível uma viagem no tempo? Seria possível, não da forma fantasiosa como vocês têm, aí, mas de uma forma mais onde você acessa situações daquele planeta, daquelas estrelas que ali vigiam. Mas se eu já digo que as dimensões vibram em tempos e espaços diferentes, o que eu estou fazendo aqui já não é uma viagem no tempo? Sim. Eu não estou vindo me comunicar num tempo diferente da que eu vivo?
Então as viagens no tempo são possíveis. São feitas. Por que um espírito que vive dentro, mesmo que uma dimensão mais próxima da de vocês, mas aqui, como vocês gostam de falar, perdidos, estão presos há muitas vezes em loops temporais e não percebem o passar, pois eles que criam aquela consciência, pois ele que direciona dentro do campo de vibração. E por que outros espíritos que vão para colônias, cidades astrais, estudam e já vêm com uma dilatação muito maior, quando voltam à crosta terrestre ou vêm se comunicar aqui, sentem a diferença de todo esse processo. Então eu diria que a viagem no tempo é possível, dentro desta forma, não da forma na qual vocês criam. A que tipo de consciência é facultado viajar no tempo no plano extrafísico? A quem pode utilizar isso para um trabalho maior. Se for para acessar situações de um passado, seja de um planeta, seja de uma civilização, para um trabalho maior, seres que já têm uma lucidez mais aplicada. Se for para a comunicação entre nós, seres que têm uma lucidez aplicada àquele trabalho. Se for para seres, como vocês gostam de chamar, espíritos aguaceiros, eles já estão vibrando numa dimensão muito mais próxima de um tempo e espaço da que vocês estão vivos. Então eles não têm os recursos deste retorno. Certo. É possível viajar no tempo, materializar-se lá e mudar o passado? Não dessa forma como você me perguntou. Seria muito comum nas histórias que vocês têm, nos entretenimentos que vocês têm na Terra, onde as pessoas voltam no tempo e alteram suas histórias. Não, isso não é possível, pois já não existe mais aquilo. Estamos falando de viagens interdimensionais em tempos diferentes, mas não uma viagem na mesma dimensão para o passado. Então não existe? De você poder aí fazer uma viagem ao seu passado e alterar o que você já viveu, não. Certo. Mas, por exemplo, o senhor ou alguém que está numa capacidade de esclarecimento muito mais apurada, pode fazer isso? Eu poderia voltar, como eu disse, de uma dimensão que está mais à frente a uma dimensão que está mais atrás. Voltar, mas eu não posso alterar o curso natural. Eu não posso nunca interferir no curso natural de um planeta, de uma vida, de qualquer coisa, pois é um curso natural. Certo. O que eu posso fazer é voltar e passar um direcionamento para que ali, aqueles que estão, tomem em si as escolhas que eles melhores quiserem, onde eu não peço o livre-arbítrio, mas que talvez eles reflitam sobre tudo aquilo que eles possam vir a fazer. Então pode-se dizer, partindo disso, que já houve interferências de mestres ascensionados e espíritos tão esclarecidos quanto,
no passado, mas com o propósito de aprofundar a compreensão das pessoas a respeito delas próprias e como se sentem a respeito do que aconteceu, mas nunca para alterar a realidade. Nunca para alterar, isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. Pois isso não está acontecendo agora. Essa questão me faz pensar que o Senhor está num espaço e num tempo que eu consideraria o futuro nosso, da humanidade. Sim. É o caso. Sim, numa outra dimensão. Não no futuro físico, mas uma outra dimensão, que já é um outro tempo e espaço. Certo. Talvez seja complexo. Sim. Pois quando vocês entendem que simplesmente desencarnam e vão para o mundo astral, é só uma continuação da vida, mas ela está num outro tempo e espaço. Quando falamos de diferentes tempos e espaços, eu poderia falar que isso é como retornar ao passado. Entendi. Se tudo é mutável e uma escolha, pela lei do livre-arbítrio, interage na construção de realidades, como os espíritos comunicantes podem relatar o que vai acontecer? A cada minuto que vocês estão, vocês vibram, alterando e modificando a sua realidade para aquilo que é melhor para si, dentro das suas crenças, dentro dos seus ideais, do seu íntimo, aquilo que está alojado no seu subconsciente. E muito mais profundo, alterando assim a sua realidade. Dentro disso, os espíritos comunicantes têm já a habilidade de receber essa emanação que sai de você e muitas vezes ali conseguir decodificar possíveis futuros, entendendo que é a partir da energia na hora da comunicação. Se tudo aquilo se modificar dentro das suas verdades durante uma vida, nem tudo aquilo que o espírito comunicante, que tem aquela habilidade, irá perceber. Alguns médios conseguem na clarividência também perceber situações que vêm ao futuro, pois é uma habilidade que eles trazem de outras vidas, e quando reencarnam, mesmo que está no seu subconsciente, isso vem de fato, pois ele está percebendo essas emanações e ali, trabalhando em si, e decodificando, não com muita habilidade, pois uns levam muito para um lado místico e às vezes até leviano do que está se vendo. Mas é essa emanação que a vibração manda. Ele vê e tudo pode mudar. No universo não existem fronteiras, apenas aquelas que você coloca. Uma reflexão. Sim. Só. Não existe nada que você mesmo não faça. Você é um ser livre, pronto para desbravar todo este infinito, esse rio infinito de possibilidades que se abrem nesses campos, abençoando você para uma renovação eterna e uma evolução constante do ser. Isso só será barrado quando você não se permite tamanho crescimento. Só isso. Essa outra reflexão para preparar a gente para a próxima resposta. Sim. O que você está pensando e sentindo e o que está manifestando é sempre um equivalente vibracional. Exato. Tudo aquilo que você pensa, nem tanto no seu campo mental consciente, mas no mental subconsciente, muitas vezes tem um poder muito maior
do que o mental consciente, pois são situações que você interiorizou e emana com muito mais força. É aquilo que você vibra, e dentro dessa vibração é onde você se coloca naquele exato momento. Isso, é lógico que é trabalhado durante uma vida, determinando os fatos e os lugares onde você está e onde você vive. De uma forma que vocês acreditam muito num destino pré-determinado, como se alguém estivesse escrito para você e te dado uma carta antes de reencarnar. Mas o que vocês esquecem é que quem escreve esta carta são vocês. Pois é dentro disso, desse campo vibracional, do alinhamento do ser, que você vai emitindo e emanando, e assim se afinizando com todo o ambiente que está. Certo. Estou muito complexo? Não, claro que não. Já estamos muito agradecidos com a oportunidade desse estudo e que o Senhor aí esteja agindo dentro da sua naturalidade. Muito obrigado. Eu fiz essa expressão porque eu já estava pensando em abrir um parênteses, como o senhor fez essa pergunta, abriu a porta para que a questão existisse. Quando o senhor vem se comunicar e incorpora, e no contexto, da profundidade de percepção entre as dimensões, gostaria que o senhor falasse um pouco como o senhor está vivendo a experiência desse momento. Através da incorporação, quando o senhor me vê, o senhor vê aquilo que as pessoas veem aqui na Terra quando tira uma fotografia? Ou com qual profundidade o senhor consegue me ver? O senhor vê energias, moléculas, células, aura? Tudo isso. Eu consigo abrir como se fosse um campo de visão muito mais amplo, vendo seus corpos astrais, bioenergético, todos os corpos que vós tem, dentro de tudo aquilo que eu quero ver. Se eu quero abrir cada vez mais, vou na dimensão no seu mais profundo, mas de acordo com aquilo que eu estudei, dentro da minha lucidez. Consigo ver algo que emana de ti muito mais forte do que essa roupagem que veste hoje. Uma roupagem que é mais profunda no seu ser e está sempre se mostrando para todos nós. Consigo ver os amigos que aqui estão e todos que nos assistem de uma forma muito mais profunda. Apesar de ser, pelo menos para mim, um incômodo sempre estar alinhado a uma outra mente, pois há suas situações mentais, todo um campo que você se adequa porque não é você. Sim. É sempre satisfatório estar aqui, podendo trazer algo de alguma relevância para vocês. Que assim seja, muito obrigado. Ficamos todos muito honrados, mestre. No universo, a gente já falou essa, perdão. A próxima seria essa. Considerando que vibração constrói realidade, qual atitude perante a vida é aconselhada para só termos o que preferirmos viver? Depende do que é preferir. De onde vêm essas vontades? Se esse preferir vem do ego, não adianta nenhuma. Se esse preferir vem de um eu falso, de um eu arraigado a ilusões, vaidades, prepotências, fantasias que acaba se tendo muito na vida terrena, agora se esse preferir vem do espírito, ele já te direciona tudo. É como lemos isso quando estamos aí encarnados,
observando até os assuntos comentados até aqui, como a inteligência corporal, como a alma, como a conexão de tudo isso, nos leva ao nosso bem maior, pois sentindo e dando ouvido a esse querer do Espírito, onde o Espírito se manifesta, esse nosso eu maior se expressa por nós, vivos. E quando eu digo vivos, até me incluo, pois ainda vem uma expressão de um eu maior até na minha vida aqui, no meu campo astral. Quanto mais deixamos isso acontecer, mais segue pleno o nosso caminhar. Aí vibramos conforme aquilo que podemos, mas com uma plenitude muito maior e uma certeza de bem-estar muito maior dentro de nós. Agora, quando vibramos e ficamos no querer das ilusões, não há o que fazer, porque o querer das ilusões são ilusões que te prende e te cega, e todas as outras inteligências estão sempre mostrando que esta ilusão está te tirando do que você realmente quer e te colocando em situações para que você aprenda a voltar para si. Sim, senhor. Existe, mestre, por acaso, um sistema controlador escondido da massa humana, seja ele extraterrestre, intraterreno, ou mesmo aqui entre nós os Illuminatis, que fazem o ser humano buscar mais aquilo que quer, aquilo o gozo na satisfação dos sentidos, do que aquilo que ele precisa para o espírito imortal? Existe. Existe sim, em vários campos de atuação, em vários campos de dimensões. Em algumas dimensões, e dentro da de vocês, existem grupos reunidos na sua grande ignorância a serviço de um desfavor à humanidade, para que ela assim seja corrompida e levada aos seus fins, aos seus próprios interesses. Mas isto é um natural de um planeta que está caminhando na sua evolução como um planeta escola, onde há sempre aqueles amigos que dentro da sua ignorância acreditam que tudo aquilo que eles querem é o melhor. E esses grupos, espalhados tantos no seu plano como em outros planos de existência, fazem tudo aquilo que eles acreditam ser o melhor. Mas entendam e lembre-se que o alto, as grandes consciências e os grupos que ajudam a evolução do planeta só permitem aquilo que o planeta necessita naquele momento. Então o campo de atuação desse grupo é monitorado, ou desses grupos é monitorado. E essas vibrações é quem está nessas frequências. Não importa você ter medo de saber que existem grupos que querem, digamos assim, manipulá-los. Se cada vez olhar mais para si e sair da frequência desses grupos, no inconsciente você sai, pois vibra em outra frequência. Não adianta olhar aí e, na sua arrogância, apontar o dedo naquilo que é um grande achismo do que é ou no que é esses grupos, quem são ou quem não são, e mostrá-lo como se eles fossem errados, pois eles estão por um propósito dentro da evolução humana. Há esses grupos que interferem, mas eles estão naquilo que eles podem ser nesse momento. Cabe a vocês, a cada um, estar na vibração deles ou não. Quando o mestre Elmória sugere
o não medo para cultivar uma vibração que nos leve a realidades mais saudáveis e equilibradas, ensina-nos também a como combater essa ansiedade que surge ao ouvir isso e que nos impele muitas vezes a querer combater o mal na maldade em que existem, com as ferramentas de maldade que o ser humano mesmo construiu para si, com o propósito de ajudar a humanidade a crescer, porque supostamente quando se extingue o mal, aí o bem reina tranquilo. Entendendo que não existe bem e mal, o que existe são ideais e crenças daquilo que é necessário para que saiam dessa ansiedade, desse medo, e não entrar nessas ilusões. Quanto mais você volta para o seu autoconhecimento e aprende consigo, respeitando um todo, você está no seu caminho de vibração. Você está no seu caminho de lucidez e assim se afiniza com consciências maiores, com vibrações mais amplas e menos ignorantes. A partir do momento em que você aponta, utilizando qualquer ferramenta de luta contra o mal, mesmo que muitas vezes seja necessário, mas depende de como você avança contra esse mal, como você vê esse mal, você também está olhando pela mesma ótica que eles nos se vê. Que você é o mal contra eles. Do mesmo jeito que você vê eles como mal, eles também te vê como mal, como algo a ser extinguido, controlado, pois você também quer controlá-los, dominá-los, puni-los, pois acredita que está ao lado da justiça divina. Mas a justiça divina trabalha de outras formas e nada tem a ver com a justiça terrena, ou os ideais dentro de uma ilusão do que é justiça, pois não existe bem e mal, e o que existe é o que precisa e necessita para aquela evolução planetária, ou aquela evolução dimensional, ou aquela evolução da galáxia, ou enfim, de qualquer sistema. Entendemos que os nossos irmãos que estão na ignorância e ali aprendendo dentro dos seus ideais estão passando o que precisam passar, e quanto mais tempo vibro na mesma sintonia que eles, mais são guerras de dois reflexos, vibrando e estando ainda em lados opostos, mas unidos, estando no mesmo campo de dimensão. Não são dois lados, duas vertentes. É igual você ver uma guerra de fora. Você vê dois lados se combatendo. E no meio do combate, você não sabe quem é quem. Pois eles todos são iguais. Essa colocação, como o senhor interpretaria? Deve-se perdoar alguém 70 vezes 7. Outra, se alguém te pedir um relógio, dá logo o manto, dá tudo que tu tem. Eu não... Tudo tem que ser muito ponderado. A partir do momento que você dá tudo que tem, nem sempre você está atuando num campo de realmente ajudar, pois ajudar não é só dar, é entender o que a pessoa necessita naquele momento, que vai muito mais além do que sua compreensão. Então eu peço que nisso sintam, pelos seus sentidos, pelas suas intuições, se devem ou mesmo não ajudar, ou como ajudar aquela pessoa, o que fazer. Sim, senhor. Pois se você dá tudo que tem, muitas vezes, aquele que
necessita, ele não necessitava de uma veste completa. Ele necessitava de um ensino e de uma compreensão para que ele fosse atrás das condições de ter as suas vestes. Às vezes ele só precisava saber a hora para aprender a ter seu próprio relógio. E às vezes você até sente que a pessoa precisa, pois você a vestindo, mas vai ajudar numa capacitação do que ela precisa. Tudo é muito relativo. Quando entramos no perdão, compreendemos o seguinte: somos responsáveis por tudo que emanamos. E tudo que emanamos retorna a nós. Sendo a cada momento que um irmão me agride, é porque eu estou me agredindo de alguma forma. O que se magoa, o que leva a mágoa de tudo aquilo, não é só eu, verdadeiramente, mas sim meu ego, que foi massacrado pela humilhação, pelo milindre que eu tive da situação e por toda a vaidade da agressão. Mas quando meu eu verdadeiro se expande e entende que eu sou responsável por tudo aquilo, não há por que perdoar, pois de início não houve erro. Só houve acerto e aprendizado ali, porque aquilo já não existe mais. O sentimento de ódio se dissolve. Não seria esse o verdadeiro perdão? Ou seria esse não acreditar que é um perdão, mas assim uma autorresponsabilidade sobre tudo o que acontece comigo? E eu não vejo no meu irmão que me agrediu uma culpa, e nem em mim. Eu vejo uma responsabilidade por estar naquela situação. E aí tudo começa a se diferir. Graças a Deus. Mestre, voltando no tema anterior, qual é para o senhor a diferença entre transformação e transição? E para cada um deles, qual é o limite do ser humano em ser o causador de uma transformação ou de uma transição? Quando transformamos, transmutamos, mudamos a forma de algo, mudamos a forma, como diz o nosso irmão, nosso conde, fazemos uma alquimia de tudo aquilo que é necessário, de um estado bruto para um estado de ouro. E quando eu digo de ouro, não digo de bem da pedra, mas digo da essência do ouro, da luz que ali se necessita. Então mudamos essa nossa forma, e quando há uma transformação interior, uma mudança de forma, há uma mudança total ao nosso meio ambiente. Assim caminhamos para uma transição e a mudança de tudo isso, onde tudo se altera. Fazendo a união desses dois, eu transformo aqui e automaticamente esse trânsito se transforma também. Há essa transição do ambiente. O limite de tudo isso não há. Não existe um limite para o ser humano, encarnado ou desencarnado. Não existe um limite para nenhum ser, pois todo ser é ilimitado dentro da sua grandeza divina. Existem as suas condições. Você está condensado a uma matéria para aprender a utilizar de forma, digamos, mais lenta, dentro do seu campo de vibração, dentro do seu campo material, tudo aquilo que você tem, que é diferente do plano que vivemos. Aqui tudo tem uma velocidade muito maior, muito mais ampla. E dentro desse adensamento, você está aí exatamente para aprender com esse adensamento a lidar com todas essas vibrações, sentimentos e como isso se liga no seu mundo material, para quando retorna aqui ter uma habilidade maior para si.
Mas no espírito não há limites. Quanto mais eu deixo isso latente, mais eu tenho possibilidade de mudança aqui fora. O Senhor parece que está ensinando a gente a perceber a sabedoria de cultivar a força que você vai precisar amanhã, hoje. E depois não chegar na hora e dizer, eu não tenho força, eu não consigo. Isso daí é uma constatação, mas é natural, porque tu não trabalhou antes. Exatamente. Certo. Cada ser do universo vibra uma frequência única, individual, assim afinizando-se com o seu semelhante no momento ideal, começando aquilo que se chama conexão. O que o senhor pode nos passar a respeito dessa colocação? Tudo aquilo que afinizamos, pelo meio das nossas vibrações, por aquilo que já falamos aqui antes, conforme temos no nosso íntimo, na nossa mente, aquilo que acreditamos ser, estamos vibrando sempre, e assim se afinizando a grupos, a meios e ambientes e dimensões, vamos nos conectando a eles, pois tudo no universo está conectado. Tudo precisa de uma ponte para algo. Não há nada por acaso. Se você está aqui hoje, na minha frente, isto já estava conectado dentro disso. Estávamos conectados de alguma forma, conectados dentro de todo esse trabalho que está sendo feito, de todas as pessoas que vêm estão conectadas a isso. Mesmo que para elas isso pode passar sem relevância nenhuma ou de uma profunda relevância, mas isso vai conectar e levar a alguma outra coisa. Isso sempre desperta algum interesse, alguma mudança interior, algum resultado maior. No universo tudo se conecta, pois tudo faz parte de um só e leva para um novo nível de consciência e de existência, trabalhando juntos, seja em qualquer situação onde você acredita estar sendo benéfica ou não, mas está trabalhando para algo maior. Todos na Terra estão conectados de alguma forma, vibrando para que esse planeta vá para algo maior. E quando se diz que estamos num momento de transição planetária, que mensagem o senhor tem de sabedoria para essas pessoas que hoje se encontram na direção de uma colônia espiritual? As pessoas que se encontram na direção, que elas percebam que elas estão no direcionamento de tudo, que mesmo nessa transição planetária tudo se caminha para a mais perfeita paz, para o mais perfeito bem, e dentro desse bem, para uma harmonia indescritível que está a vir. Não essa lúdica que vê o mundo com campos floridos onde as pessoas caminham sem preocupações, mas nessa em que as pessoas podem andar com autonomia, maturidade e responsabilidade de tudo aquilo que são. É para isso que aprendemos a viver. Muito obrigado, mestre. Aqui temos uma questão assim. Todos os universos paralelos estão conectados de alguma forma? E antes do senhor responder, muitas pessoas vão precisar primeiro saber a sua definição do que é o universo, do que é o universo paralelo. Daí sim, se estão conectados de alguma forma. Para ficar mais fácil essas compreensões, vamos colocar da seguinte forma. Sim, senhor. Vamos colocar dimensões. Vamos. Dimensão
é aquele campo em que você vive, podemos assim se dizer. Vocês estão em uma dimensão. Dentro dessa dimensão que você está, existe outras, não vou nem colocar a palavra infinita, mas vamos colocar outras variáveis, dimensões paralelas à sua, vibrando e estando ali no mesmo tempo, na mesma hora. E dentro dessas há outras, já num outro espaço de tempo, um outro espaço de hora, mais próxima, paralelamente. Digamos que dentro dessa sala há outras salas, há uma outra sala e um outro ambiente. Na sua dimensão há dois encarnados. Na minha dimensão há um número bem grande de amigos astrais. Digamos que teríamos mais de 400. Então, para comportar esses mais de 400, no seu ambiente físico, impossível. Sim. No meu ambiente físico, totalmente possível. É uma extensão de uma sala. Dentro dessas dimensões paralelas, há conexão. Nós estamos conectados aqui agora. Sim. Você está se comunicando comigo, de alguma forma percebendo a minha presença. Sim. Seja por meio da sua mediunidade ou por algum quesito de seus sensos da alma. Mas há uma percepção da minha presença. Se tivéssemos alguns outros médiuns aqui, provavelmente estariam percebendo a presença de outras pessoas também. Tudo vai se conectando. Todas estão conectadas de alguma forma. Como muitos que assistirão poderão sentir de uma forma mais leve, mas uma conexão da presença do meu espírito e da presença muito maior que isso pode trazer. Então tudo vai se conectando dentro dessas dimensões paralelas, pois estamos vibrando ainda, de alguma forma, em semelhança, pois ainda estamos no mesmo planeta. E dentro desse planeta estamos todos num barco só. O barco pode ser gigantesco, mas há todos um barco só, todos ali conectados. E digamos que nesse barco ele navega no mar. Então, de alguma forma, um pouco mais distante, há uma conexão a esse mar, onde há outros barcos, onde há os seres debaixo do mar, da água, que também estamos conectados, de uma forma mais distante, mas conectados. Sim, sim. Se a frequência de cada um, a frequência vibratória de cada um é única, como podem universos inteiros se conectarem? O único não quer dizer que não tem semelhança. O único quer dizer que não há repetição, não é igual. Que nada é igual a nada. Nenhuma areia no deserto é igual a outra. Se você fizer um estudo, nenhuma gota d'água é igual a outra. Pegue os aparelhos que vocês têm e percebam. Nada neste universo se repete. Tudo se renova, tudo é único e novo. Mas há semelhança. E dentro dessa semelhança, as afinidades assim se conectando, como eu disse. Estamos dentro de um barco enorme de diversos setores. E ali se agrupam amigos, seres, irmãos, que digamos que a conversa faz mais sentido. Dentro desse sentido, eles vão conversando e vivendo. Quando a conversa não faz mais sentido, vai para dentro de outro grupo. Mas esse barco ainda navega. E ele ainda está ligado ao mar,
que está ligado aos peixes, que também está ligado a outros barcos, que tem outros tripulantes. E não está tudo conectado? Nossa. Me surgiu a ideia, mestre, apesar de ainda ser uma analogia pobre, o senhor saberá dizer se está próximo do que o senhor quis ensinar. Que todo mundo pode ser um tipo de pincel diferente, mas a hora que entrar de cabeça num balde de tinta, todos que entrarem no azul, vai ter a afinidade do azul. Exatamente. Todos que entrarem no vermelho, vai ter afinidade do vermelho. No amarelo, no amarelo. E quando juntar os três, Nossa, as cores vão aparecendo. olha. E ali criando-se outras afinidades. Aproveitar essa oportunidade e perguntar ao senhor a ideia de qual cor, sob a luz de qual cor o senhor atua, e se o senhor é o Chohan de algum raio. Eu atuo sobre o raio da luz azul. Sou o Chohan deste raio e trabalho, exerço essa função dentro dessa atmosfera, dentro daquilo que eu tenho habilidade para fazer. Isso não me faz nem mais nem menos, só uma função que será feita por um tempo, enquanto isso fizer algum sentido na minha caminhada. Só isso. E por que o azul? Porque eu quis o azul ou porque o azul existe? Por que essa sua afinidade com o azul, que significado ele tem para o senhor? O azul, por que eu me afinizei com essa egrégora de força? Pois dentro daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito e de tudo que eu venho passando, as minhas experiências, o azul é esse poder de proteção, de avanço, de força também, onde eu protejo e crio campos de força para onde eu atuo. Dentro disso, isso vibra em afinidade com tudo que eu creio e desenvolver as habilidades para essas proteções e essas forças. Que assim seja. Isso é um resumo muito simples de tudo isso. Muito obrigado. Mas para ficar claro. Quando o senhor falava do azul, me veio à cabeça o arcanjo Miguel. Um mestre ascensionado pode conversar com um arcanjo? E eles realmente existem como pensamos? Eles existem, não muito bem como vocês pensam. Existe muita mitologia sobre os seres angelicais, mas sim, eles existem e temos muitas vezes um contato direto com eles quando é necessário, mas não dessa forma tão colocada, poética, que a Terra comprou dos anjos e arcanjos e Elohims e serafins. É uma forma mais clara, lúcida e funcional. Sim, senhor. Ruas, bairros, cidades, estados, país, planeta, galáxia e universo. E universos. Qual a participação dos seres encarnados e desencarnados no direcionamento do grupo vibratório ao qual ele poderá se afinizar? Tudo aquilo que você está vibrando dentro daquilo que você acredita interiormente é onde você está naquele campo dimensional. Se você dentro do campo dimensional, dentro de onde você vive, aquele ambiente em que você está,
Você se relaciona no meio ambiente, de acordo com suas crenças, criando assim, moldando a sua realidade. Isso te conecta com as pessoas que ali estão próximas, atraindo você para ruas, bairros, cidades, estados, países, planetas, enfim, para todo o resto, galáxias. E aí a gente vai bem longe, pois cada vez mais vai se adensando os grupos e estando mais. Parece fantasioso, mas até a rua ou as ruas em que vivem, pois há pessoas que não residem em um ponto só, mas em vários, mas ela está em afinidade, e há afinidade sobre todas elas, em todos os lugares que elas estão naquele momento. Se você está naquele momento exato, há uma afinidade, há um campo vibracional para você estar exatamente ali, naquela hora. E ali, aprender, passar, desenvolver, fazer o que você precisa fazer na sua vida física. Essa resposta também serve para os seres que habitam as colônias espirituais? Para todos os seres do universo. Eles vão estar nas cidades em que se afinizam. E isso no mundo astral tem uma força muito maior. Quanto mais elevado as dimensões, mais isso tem um peso muito maior. Direcionando que no mundo astral depende do lugar, depende da sua afinidade, você não consegue ir adiante, você não consegue atravessar, você não consegue entrar em determinado lugar com uma força muito maior do que quando você está aqui. Aquilo é automaticamente barrado. Se você não vive bem numa cidade, você é tirado numa velocidade muito maior. Aqui a coisa acontece com uma lentidão. Acontece, mas com uma lentidão. Até te direcionando para tal estágio. Lá o tempo é muito mais rápido. Certo. A questão, o senhor acredita que o primeiro contato com os extraterrestres vai acontecer primeiro nas colônias espirituais? Já acontece. Nas colônias espirituais isso já acontece, muitas, não todas. Mas das, não diria as mais esclarecidas, mas que as que têm mais afinidade, tem uma abertura maior, já acontece. Palestras, encontros, aprendizados, isso acontece muito. Eu não sabia. Muito obrigado. O que cria essa lei da conexão? Essa lei da conexão, pode-se dizer que o que cria ela é que somos esse todo. Somos Deus. O que cria ela somos nós. Todo ser no universo, toda essa grandiosidade do universo, uma natureza comum faz tudo isso ser único e estar conectado. Faz isso fluir de uma forma natural e ampla, conectando a todos, sem uma imposição, mas com uma naturalidade tão comum como um vento, a brisa, uma folha cair ao chão, uma planta morrer ou viver. Mestre Elmória Khan, o que é real dentro de um espírito, em qualquer estado de consciência? Dentro de um espírito? Tudo. O que é irreal são as ilusões. O que é irreal é o que as ilusões podem te dominar e não fazer você perceber a realidade do seu espírito, a realidade daquilo que ele te traz, de como ele se manifesta, de como ele quer
que você mostre isso em vida, ou entre vidas. Pois quando eu falo vida, tenho que ser muito cuidadoso, pois vocês ficam muito presos a acreditar que só tem que passar por isso, ou só precisa trabalhar isso encarnado. Quando se desencarna, há uma tranquilidade que não precisa. Não. Aí é um estágio de aprendizado, e aqui é outro. Mas o espírito continua trazendo a sua realidade. Há tantas pessoas iludidas aí do seu plano como no meu plano, vivendo presos a ideais e a fantasias que prende a verdade do espírito, a realidade do espírito. O real é tudo. Não há nada que seja falso no espírito. Se está tudo conectado, mais uma vez voltamos a pensar que luz e trevas são um só. O senhor, mestre Elmoriacan, é mais da luz ou mais das trevas? Eu sou um equilíbrio entre luz e sombra, onde eu utilizo e ouço tudo aquilo que eu preciso, como todo ser no universo. As trevas seria uma grande parte de estar numa ignorância, que eu também tenho. Também tenho a minha ignorância, posso ter ascendido para planos na vida, mas eu ainda caminho na minha jornada como qualquer outro ser. E mais entendo que na minha lucidez há uma ignorância para algo que preciso ir sempre despertando e aprendendo, e ali me renovando. O universo é muito grande para me colocar como pura luz, pura lucidez. Posso ter a habilidade de inúmeras coisas, mas essa lucidez vai alcançando com o tempo. Essa iluminação existe em diferentes formas, mas se o universo nunca para de se expandir e de evoluir, sempre temos alguma ignorância a descobrir. Muito obrigado. Existe uma colocação de um irmão que versa sobre o seguinte: o ser, porque tem o divino dentro de si, esquecido de quem realmente é, não deve buscar a evolução, mas o desapego dessa personalidade, como alguém que tira o pó de cima de alguma coisa e permite que aquela luz que estava coberta agora brilhe na sua intensidade. É esse o processo por qual todos passamos? Exatamente. Com às vezes desapego dessas personalidades, subpersonalidades, todas essas ilusões que elas possam acarretar, e mais se deixa entrar a luz e permanecer essa luz e ter a consciência expandida dentro dessa lucidez que alcançamos, mas caminhamos para a evolução. Mestre, qual o papel da percepção no corpo do encarnado e da percepção no corpo extrafísico? A percepção no corpo do encarnado são várias. Dentro de todos os seus corpos, ela, bem utilizada, te direciona
para encontrar ali soluções para as adversidades e os aprendizados enquanto vocês estão nesse plano físico. As percepções, quando está desencarnado, também são várias e ali se aplicam para extensões muito maiores do que percebemos quando encarnados. Mas nada mais do que essas percepções do que uma grande conexão nossa com o todo, pois aquilo que costuma se dizer mediunidade, essas sensibilidades, é perceber essa variedade de dimensões, variedade de vidas dentro desse todo, seja em qualquer uma delas. Estamos todos dentro de um todo, aí aprendendo lá. A vontade de desenvolver percepções extrasensoriais é legítima? A vontade de desenvolver essas percepções extrasensoriais é legítima quando ela vem da vontade do espírito, da vontade do eu. Quando ali se enriquece a sua realização, a sua satisfação, entendendo como uma missão não obrigatória, mas uma missão de verdadeiro compromisso consigo em primeiro lugar, aprendendo com tudo aquilo que pode te trazer e descobrindo inúmeras formas de comunicação entre os mundos e de sensações entre eles. Agora, dentro de vaidades, de achismos e de inúmeras outras ilusões que possa se acarretar e de obrigações que possa se ter, não tem validade nenhuma ampliar as suas percepções extrasensoriais. O que é a caridade verdadeira? A caridade verdadeira? A caridade verdadeira começa onde você realmente percebe o que o outro precisa. Quando você está aberto a ajudar o próximo, mas entendendo que a ajuda do próximo não é simplesmente dar o que ele pede, mas dar o que ele necessita de fato. E às vezes o que ele necessita de fato é um não. Às vezes o que ele necessita de fato é uma palavra dura. Às vezes o que ele necessita de fato é a sua não presença. Pois aí você percebe em si e tem a humildade de ver a realidade do outro e a sua perante ao que o outro necessita passar. E você, sem as suas vaidades de tentar solucionar o que não lhe é cabido. Quando você aciona e vai pelos seus sentidos mais profundos e usa esses direcionamentos para fazer a tal caridade, ali de fato sente o que precisa fazer por aquela pessoa, como ajudar, como poder direcionar algo que leve ela para um melhor. E não ficar criando ali uma mendicância, onde o outro fica dependente em vários quesitos na vida e não tem autonomia de seguir em frente. Como eu posso viver uma vida de forma a não tirar a autonomia alheia? Primeiro, quando você toma autonomia de si e percebe ela dentro de você, você começa a tomar uma consciência da sua pessoa
a aceitação daquilo que você é. E quando você aceita o que você é e direciona aquilo para o seu ser, você entende perfeitamente o que o outro precisa, o que ele não precisa. Não julgando, mas sentindo. Quantas vezes vocês sentem que é melhor deixar o que está ali, mas por ilusões e vaidades de ajudar o próximo, pois compreenderam muito mal o que foi ensinado no passado, fazem situações e acabam a atrapalhar mais do que ajudar, tanto atrapalhar a si quanto o próximo. O que querem dizer os mestres ascensionados ao se referirem ao Deus interior, o eu maior? Queremos dizer essa força grandiosa do universo, essa grande consciência cósmica, a isso que cada um rotula de um nome. Não existe alguém lá em cima observando aqui embaixo, anotando cada escrita, direcionando naquilo que ele acha melhor para você. O que existe é essa comunhão de forças, onde essa grande consciência que fazemos parte, somos. E se nos conectamos e ouvimos quando queremos deixar o Espírito falar. E ainda nessa nota sobre conexão, a conexão com o divino está quando volto-me para esse meu Deus interior? A conexão com esse divino está quando voltamos para esse Deus interior e começamos a percebê-lo de forma mais extensa e única para cada um, o quão latente ele está nas nossas vidas, o quão presente ele está, não colocando ele lá fora e deixando esse poder fora, mas entender que esse poder está em mim, que essa grande chama está em mim, essa grandiosidade do universo também habita em mim, habita em você, habita em todos. Então somos um só, não há diferença. Não existiria uma máquina na qual pudéssemos entrar e do dia para a noite tornarmos-nos mestres ascensionados? Seria muito interessante se existisse, mas não, pois é um caminho natural. Não existiria uma máquina que na vida física entrássemos crianças e do outro lado saíssemos adultos. Ah, é o mesmo processo, mestre? É o mesmo processo natural. É um processo natural. Como é natural você precisar de um adulto para dar-lhe de comer, guiá-lo na sua infância, direcioná-lo, até por necessidades físicas e sociais. E quando chega a fase adulta, é tão natural chegar a uma independência física e social. É o mesmo caminho, é um processo natural, não há algo que force o natural, pois se houvesse, não seria verdadeiro. Se está tudo conectado em diferentes, infinitos universos de dimensões paralelas, onde cada qual tem sua crença, cada qual seu estado físico, emocional, psicológico, em todos eles se acredita em Deus? Não. Em todos eles não se acredita em Deus. Não da forma em que vivemos. Não da forma em que vocês acreditam. Alguns não se acreditam em nada.
Alguns acreditam em deuses, como aqui já se acreditou, em outras forças que endeusam, mas em tudo se habita essa grande força. E mais elucidados entendem essa grande força em nós, esse grande Deus em nós, com esse nome que fica comum para vocês. Mas não a todos que acreditam em Deus. Mas acreditar não quer dizer que esse universo não está em tudo. Para nós, os encarnados e os irmãos das colônias, qual a função útil de se acreditar em Deus? Útil? Depende do seu estado de lucidez. A utilidade daquilo que você lhe faz bem naquele momento. Se você for acreditar em Deus para algo que dê tudo para fora, você está tirando a sua autonomia e o seu poder. Não vejo nada de útil nisso. Se você começa a acreditar em Deus, numa conexão consigo, com o universo, você está pondo poder no seu interior, expandindo ele para um todo, fazendo a sua conexão divina. Há uma utilidade de despertar uma consciência maior dentro de si. Não somos melhores porque acreditamos nisso, porque sentimos isso, do que aqueles que não acreditam. Não está certo os que acreditam em Deus de formas cristãs, religiosas ou de qualquer outra forma, pois ele já habita dentro de nós com qualquer nome. Se hoje essa dimensão fosse, digamos, resetada a uma civilização do zero e vocês todos começassem de novo, vocês não usariam mais essa palavra, não falaríamos mais Deus. Mas esse algo dentro de nós, essa chama que desperta, sempre existe. Esse Deus interior sempre estará. Poderíamos dar outros nomes, ter outros entendimentos, pois já estaria ali dentro essa grande força e esse grande divino. O útil não é acreditar lá fora, é sentir aqui dentro. Sim, senhor. Mesmo com diferentes nomes, dentro de diferentes discernimentos, o universo ainda está vasto, com grande força e grande consciência cósmica. Mestre Omoriakan, qual a utilidade de tanto espaço vazio e inútil, assim como planeta sem gente? No universo tudo funciona para a mais perfeita harmonia. Não existe espaço vazio. Todo espaço vazio é completado. O que pode vocês acreditarem que há espaços vazios? Tudo no universo tem um espaço preenchido. É uma lei natural. Nada fica vazio. Tudo vai se preenchendo, se completando pelos seus ciclos naturais. Planetas vagos? Eu não conheço nenhum. Eu só conheço planetas com infinitas formas de vidas dentro das suas dimensões, que para muitos pode parecer vago, mas há vida ali. Não há vida, muitas vezes como vocês conhecem, mas há vida, pois nada fica vazio. Um espaço vazio necessita ser preenchido, pois no universo não há espaço para ficar claro, percas. Não há espaço para situações que não levem ao melhor. Não há perca de tempo, digamos assim, para nada disso.
tudo no universo é preenchido por vida. Não há nada vazio e não há nenhum planeta vazio. Por que é tão vasto? Porque ele é muito maior do que uma simples compreensão pode ter, pois ele é esse infinito de possibilidades e de crescimento. Complementando, se o senhor quiser até fazer um comentário em cima disso, na questão 236 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec escreveu uma nota dizendo: nada é inútil em a natureza, tudo tem um fim, uma destinação, em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, há vida em toda parte. Exatamente. Muito obrigado. Acredito que o que você disse finalizou muito bem. Muito obrigado. Para onde deseja levar sua criação, o Criador de todas as coisas? Esse universo que está sempre em expansão, acredito eu que está sempre evoluindo a propósito do melhor, do mais refinado e do mais expansivo ser. Seria pretensão minha de dar uma resposta tão certeza daquilo que não está na minha compreensão. Porque tudo expande, porque tudo evolui, porque tudo vai para o maior e vai para o melhor. É o que eu compreendo hoje. Você falar que eu te dar a resposta do que o Criador quer é meio vaidoso demais da minha parte poder responder isso. Mas digamos que tudo vai para onde necessita ir. O senhor fez lembrar a questão que fizeram, aí que o Allan Kardec fez aos espíritos imortais, saber se é Deus que cria os espíritos, se ele o faz constantemente e como ele o faz. Naquele tempo a resposta foi: sabemos que Deus os cria e que ele os faz constantemente, mas como ele os faz já não pertence ao nosso cabedal de compreensão. Naquele tempo, hoje já pode saber-se isso ou continua sem a resposta? Eu agregaria que hoje poderíamos dizer que, como somos esse uno com Deus, sempre estivemos na eternidade, junto a Ele, de diversas formas nessa grande consciência. E viemos evoluindo e crescendo e se expandindo para aquilo que precisávamos. Como esse processo se define, para mim também é uma incógnita. Sim, sim. Mestre, considerando que o universo é ilimitado, que importância tem o eu dentro dele, tão pequeno e tão insignificante? Aí eu diria o seguinte: quem disse que você é pequeno e insignificante? Pois se você está conectado com todo o resto, talvez uma ação sua haja como uma grande vibração dentro desse todo, pois um pouco aqui, um pouco ali, um pouco. Você é parte desse todo, pois você também é Deus. Dentro dessa pergunta é como se estivesse fora desse universo, dentro de uma insignificância, mas para o universo, uma pulga, uma areia, um elefante, um Deus, um anjo, são todos iguais. Todos têm a sua grande relevância nesse grande todo. Dentro do que o senhor falou, pode-se acreditar então que ao jogar uma pedra no mar, toda aquela imensidão reconhece a existência daquela pedra? Pode. Uau!
tudo é muito maior e muito mais conectado. Digamos, dentro da sua reflexão, que aquela pedra que você joga ao mar emite uma vibração nas águas. Reverbera. Exatamente. Para ali, os que estão próximos, ali vai se levando. Tudo está junto, uno, sempre. Com tudo aquilo que acredito ser, eu me conecto. Sim, com tudo aquilo que estamos acreditando. Como eu digo, não nas ilusões, muitas vezes da consciência, mas sim, ou pode ser até nas ilusões do íntimo. Eu vibro e naquela vibração do agora eu me conecto aos semelhantes. Então todo posicionamento interior que vocês se colocam é aquilo que vocês vibram e se coloca naquele exato momento, naquele exato ponto. No ponto onde vocês estão hoje é exatamente as semelhantes, as conexões daquilo que você acredita ser. Mestre Amoryakan, como poderia explicar que Deus habita em mim e habita nos mais profundos e ignorantes seres das trevas? Não é injusto para com meu esforço? Não é justiça. Não é injustiça? Não há injustiça. Não há injustiça. Ah, sim. Pois o universo trabalha com a maior perfeição. Todos temos Deus. Até nós estamos na nossa ignorância. Julgá-los como inferiores ou como criaturas diabólicas, filhas de um ser diferente ou feitas por uma outra criação, é estar tão ignorante como eles. Não é o seu merecimento que muda nada. É onde você se coloca, onde você se põe e vai se afinizando na evolução da vida. E respeitando sempre aqueles que têm crenças diferentes das suas. Pois não seria os nossos amigos que estão no maior abismo, no umbral, como gostam de dizer, trevosos, só amigos que têm crenças diferentes das vossas? Apenas isso. Apenas isso. Apenas isso. E disso não tira Deus que existe dentro deles. E eles estão fazendo o melhor que podem. E eles estão fazendo o melhor que podem. Claro. Mestre, já estamos chegando aqui no final do nosso encontro. Vou pedir ao senhor duas coisas antes da vossa mensagem final. Sim. A primeira, se o senhor estivesse aqui no meu lugar, eu, por mais que o conheça, certamente não o conheço tanto quanto o senhor a si próprio. Mas se o senhor estivesse aqui no meu lugar, qual pergunta faria ao mestre Amoryakan, considerando todos que vão ouvir, no intento de ser-lhes útil? Qual seria o verdadeiro Deus dentro de mim? Eu diria que o verdadeiro Deus seria aquele único que existe dentro de cada um
onde se difere pela sua individualidade, mas se conecta pela sua semelhança e pelo uno que todos somos. Não existe um único lá fora te olhando, mas existe um único aí dentro, vibrando. Gratidão. E a segunda é: como que o senhor recebeu esse convite e por que o senhor aceitou e o que significa para o senhor esse trabalho? Quando houve a reunião dos seus amigos, foi feito um convite a alguns de nós e eu de pronto me fiz disponível a esse trabalho para ajudar a elucidar o próximo aquilo que eu posso fazer. Como meus outros amigos que aqui já estiveram, talvez desmistificando tanto o posicionamento de um mestre ascensionado, muitas vezes visto, até mais do que Deus, ou até mais do que qualquer outra coisa, como essa mania que vocês têm de criar santos, mas como um ser que caminha, como vocês, no natural para a evolução. E esse trabalho seu significa, de uma forma muito rica, de possibilitar, pela simplicidade que é feito, a comunicação com as pessoas e passar para elas mensagens que elas se permitirem ouvir. Que assim seja. Quais são as suas palavras finais dentro de tudo que foi falado, estudado, ouvido, que o senhor quer que as pessoas levem no coração a partir de hoje? Vejam que não existe só uma verdade, só um lado. Existem infinitas verdades, infinitos lados, onde você segue o seu interior e respeita o de todos os outros, entendendo que todas as outras verdades são todas Deus, se manifestando das suas diversas formas, atravessando naquilo que eles podem ser e fazendo o crescimento natural do todo. Posso lhe dar um abraço? Sim. Graças a Deus. Muito obrigado, mestre. Satisfação enorme. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Deus nos abençoe. Muita luz no seu caminho. Não deixe nada te tirar. Nada te tira, a não ser você. Sim, sim. Que assim seja. Muito obrigado, mestre Amorim. Deus abençoe. Namastê. Namastê. Já sabe, né? Salve nosso Pai Celestial, salve a todos aqueles que me assistem, que a luz divina abençoe a cada um de vocês, que é na mensagem do nosso querido Mestre, que aqui veio trazendo luz e esclarecimento a todos nós, e mostrando que somos todos iguais,
nesse grande e infinito universo, onde há um grande esclarecimento, há uma união de um todo. Não há irmãos errados, há irmãos em diferentes verdades. Para que hoje vocês tenham esse sentimento de renovação de possibilidade e de visão dentro desses conhecimentos. Que a luz divina abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Salve-nos, Pai. Salve. Muita luz para todos. Muito obrigado. E aí? O que representa a lucidez dentro do ambiente que vivem as consciências encarnadas? A lucidez dentro do ambiente em que vivem as consciências encarnadas representa o estado em que cada consciência se coloca. Quanto mais lúcido, mais perceptivo e esclarecido daquilo que ele vive e daquilo que ele permite estar vivendo. Assim, vibrando e atraindo o momento exato e o campo exato daquilo que ele necessita para si e daquilo que ele pode expressar em si. A lucidez dentro disso tira o encarnado, muitas vezes, de ilusões do que ele acredita do que poderá ser, mas colocando ele na realidade do que ele realmente vive.